Pessoal, então, bom dia a todos. Bem-vindo aí a uma nova aula de neuroradiologia. A gente viu nas últimas aulas todo um arcabouço aí de conhecimento de base ali para ver exames de imagem, tá certo? Incluindo nomenclatura, incluindo diferenças de cada um, vantagens e desvantagens, incluindo as vantagens e desvantagens em neuroradiologia. Na aula passada foi uma introdução sobre neuroradiologia, a gente enfocou ainda mais o papel da imagem no diagnóstico em neuroradiologia, e também falou sobre anatomia, etc., principalmente focando a tomografia, mas também falando sobre anatomia em ressonância, sequências, etc., que a gente vai utilizar muito esse conhecimento para a aula de hoje. Então, quem não assistiu ou não reviu, não fixou a aula passada, principalmente, dá uma revisada ali extremamente importante, tá certo? Como base para essa aula. A aula de hoje vai ser sobre acidente vascular encefálico, também conhecido como AVE ou simplesmente AVC, tá certo? Os objetivos gerais dessa aula são saber os principais exames de imagem que a gente utiliza na avaliação do AVE, tá certo? Saber identificar os achados nestes exames de imagem. E, por fim, eu vou dar um enfoque maior no AVE isquêmico hiperagudo, pois é nesta situação, é neste período, que a gente consegue ainda ter uma janela de tratamento ideal para o paciente, tá certo? Consegue salvar ainda mais cérebro, vamos dizer assim. Lembrando que o AVC é a principal causa de mortalidade no país, uma das principais causas de morte no mundo, e principalmente no Brasil, acima dos 40 anos, a gente vê um aumento, se a gente colocar por grupos de dezenas de faixa etária, então a gente vê que acima dos 40 anos, de 1 aos 40 anos, a principal causa seria trauma, então é o que vai ser o tema da próxima aula, tá certo? Tá certo que não é só TCE, mas politrauma de uma forma geral, mas a maioria dos politraumas que levam à morte, muitos deles são associados a um TCE, daí a sua importância. E depois dos 40, assim como considerando todas as faixas etárias, AVC ou AVE, sem dúvida nenhuma, a principal causa de morte, tá certo? A gente vai ter uma ideia introdutória, na verdade eu coloco como introdução aqui, mas a gente vai fazer todo um desenvolvimento do conhecimento, tá certo? Nesse tópico aqui. Vai falar sobre etiologia, os exames de imagem e as características de imagem. Esse, sem dúvida aqui, é um ponto extremamente chave da aula, ou vamos dizer assim, o principal, tá certo? Todo o desenvolvimento dessa aula se baseia nessa dita só introdução. É uma coisa simples aqui. Mas eu vou dar um enfoque também maior no AVE isquêmico hiperagudo, tá certo? Como eu falei para vocês, é uma janela ali de tempo que pode facilitar o tratamento. Trombolizar. Geralmente o AVC isquêmico é causado por um tromboembolismo, certo? Alguma coisa que entope o vaso arterial, e a gente tem algumas maneiras de ir lá e tirar esse trombo, seja de uma trombólise química, através do RTPA, por exemplo, ou uma trombólise mecânica. Vou lá com uma arteriografia, com uma intervenção arterial, e vou lá e puxo o trombo, tá certo? Por isso que eu dei um destaque maior aqui para esse segmento aqui do conhecimento, do AVE. Vamos lá. Basicamente, o AVE se classifica em isquêmico ou hemorrágico. A fisiopatologia básica da isquemia é o entupimento do vaso, então para de ir suprimento sanguíneo adequado em nutrientes e oxigênio, principalmente para o cérebro, ou encéfalo de uma forma geral, ou estudo do sistema nervoso central, considerando a medula também. E o acidente vascular hemorrágico, que está relacionado à ruptura de um vaso, extravasamento do conteúdo intravascular para o meio extravascular, levando assim a determinadas consequências para o tecido, morte tecidual, hipertensão intracraniana, desvio das estruturas, efeito expansivo, etc. A gente vê aqui, esse quadro representa a etiologia dessas principais causas, certo? A gente olhando assim
no geral, fica meio conturbado, assim, meio embaçado aqui, todas essas causas, certo? Mas, basicamente, a gente consegue dividir o AVC isquêmico, considerando aqui o principal causa, arteriosclerose, trombose e embolia, tá certo? Pode ser de origem cardíaca, que a gente chama de cardioembólica, origem vascular, por exemplo, do sistema carotídeo, então artérioembólica, tá certo? Tem outras causas bem mais raras, como vasoespasmo, hipoperfusão, a parada cardiorrespiratória, o coração para de bater, então para de ir suprimento sangue novo, oxigenado para o cérebro, por exemplo. Uma herniação ali que pega um vaso, uma trombose venosa também é uma causa de AVE isquêmico. Causas de AVE hemorrágico, ou a gente utiliza esse termo para AVE hemorrágico, principalmente aquelas causas que não são traumáticas, certo? A maioria dos AVEs hemorrágicos são por hemorragia intraparenquimatosa, mas um terço deles, mais ou menos, depende muito da literatura, é composta por hemorragia subaracnoide, ou seja, são lesões hemorrágicas que são vasculares, um acidente vascular encefálico de causa não isquêmica, ou seja, hemorrágica. Dividindo aqui as causas delas, o principal causa de hemorragia intraparenquimatosa é, sem dúvida nenhuma, hipertensão arterial sistêmica. Cerca de 2/3 dos casos é causada por hipertensão arterial sistêmica, que tem um padrão relativamente específico aqui de distribuição das lesões. A segunda causa é a angiopatia amiloide, mas acontece mais em idosos, tá certo? Geralmente, enquanto a hemorragia, uma hemorragia intraparenquimatosa por causa de hipertensão, é mais nos núcleos da base, putamen, incluindo aí, além do tálamo também, ponte e cerebelo, a angiopatia amiloide é mais lobar, que a gente chama, é mais frontoparietal, é mais alta, certo? E a faixa etária também é ainda mais idoso na angiopatia amiloide. Outra causa também é a malformação arteriovenosa. No caso, é mais comum em jovens, tá certo? Considerando só jovens, adultos jovens, ela passa a ser a segunda causa. A MAVE, no caso, se eu considerar a população geral, principalmente idosos, angiopatia amiloide é a segunda causa, tá certo? Mas existem outras causas também, como o próprio AVE isquêmico, ele pode levar a uma hemorragia, tá certo? Mas a gente costuma considerar, classificar como AVE hemorrágico, AVE isquêmico com transformação hemorrágica, tá certo? Outros fatores predisponentes, anticoagulantes, cocaína, utilização de cocaína, né? Trombose venosa também pode se apresentar como AVE hemorrágico em 40% das vezes, tumores, etc. Hemorragia subaracnoide é principalmente causada por aneurisma sacular, tá certo? Em 80%, ou seja, grande predomínio mesmo de hemorragia subaracnoide disparado, aneurisma sacular. Existe até uma hemorragia chamada, que é a segunda causa geral de HSA não traumático, tá certo? Que a gente chama de hemorragia não aneurismática perimesencefálica, tá certo? Então, é uma hemorragia que ocorre espontaneamente, ou seja, não é traumática, na região perimesencefálica, e quando a gente vai fazer a pesquisa, não tem aneurisma, tá certo? Então, corresponde à segunda causa, de uma forma geral, de HSA espontâneo. Lembrando a primeira aqui, disparado, aneurisma. Beleza, pessoal? Então, só para recapitular, AVE isquêmico, aterosclerose, trombose, ali o vaso tá aqui o vaso, ele vai gerando trombo aqui, um espessamento por aterosclerose, vai ficando irregular até que chega uma hora e trombosa, certo? Então, é uma aterosclerose relacionada a uma trombose. Outra causa é um êmbolo vindo de uma outra região, vem. Geralmente
depende do tamanho do êmbolo, pode ser artérias maiores ou menores, tá certo? Isso é a principal causa de AVE isquêmico, tá certo? AVE hemorrágico, novamente, sobre a hemorragia intraparenquimatosa e hipertensão disparado, núcleos da base, principalmente o putamen, é maior do que os tálamos, que é maior do que ponte cerebelo, tá certo? Então, o putamen é maior do que o tálamo, o núcleo lentiforme é maior do que o tálamo, que consequentemente é maior do que a ponte cerebelo em relação à hemorragia intraparenquimatosa. Uma outra causa também de hemorragia intraparenquimatosa é uma angiopatia amiloide. Você lembra aqueles cortes que a gente viu na aula passada? O corte 1, que é ali supraventricular, o corte 2, que é ventricular, o 3, que é núcleos da base, o 4, que é ali na cisterna supracelular. O AVC, que a gente vê em geral isquêmico, é nos cortes 2 e principalmente 3, certo? Então pega ali a região adjacente aos ventrículos e núcleos da base, é o AVC isquêmico, os cortes 2 e 3. Hemorragia intraparenquimatosa, é aquela, geralmente são núcleos da base, então naquele corte dito corte 3 da tomografia, pega os núcleos da base, é aquele que você vê a cápsula interna em formato ali de um H da cápsula interna de um lado, né, e o H do outro, com o terceiro ventrículo aqui no meio, tálamos, cabeça no núcleo caudado, núcleo lentiforme, incluindo globo pálido e os putâmenes. Então, essa região aqui é o principal que vocês vão ver. AVC isquêmico, um dos principais, que é o 3, e AVC hemorrágico também, tá certo? Por que é um dos principais? Porque você pega tanto o núcleo lentiforme, /putamen, como o tálamo, certo? Que é as principais regiões do hemorragia intraparenquimatosa na hipertensão. Angiopatia amiloide, quando você vê uma hemorragia, é lá naquele corte 1, aquele corte lá de cima, que a gente não vê ventrículos, tá certo? A gente vê um hemicérebro aqui de um lado, vê outro hemisfério cerebral do outro lado. Geralmente é aqui que vocês veem uma hemorragia maior, etc. Então, naquele corte lá em cima, no corte 1, que a gente vê essa angiopatia amiloide. A MAVE varia de cada região para região. Professor, e o AVE hemorrágico do tipo hemorragia subaracnoide? Qual é o corte principal que a gente vê? Pessoal, a gente vê principalmente naquele corte 4, que a gente pega as cisternas da base. Por quê? Porque a principal causa é aneurisma sacular. Esse aneurisma sacular é um aneurisma que ocorre principalmente ali no polígono de Willis, como na artéria comunicante anterior, na origem da artéria comunicante posterior, na bifurcação da artéria cerebral média, que não está no polígono de Willis, mas pega aquele corte de cisternas da base, que a gente vai ver mais à frente, certo, pessoal? E também no topo da basilar, são os principais cantos de aneurisma sacular, tá certo? Outra, que é hemorragia não aneurismática perimesencefálica, também o principal corte é aquele corte 4 que pega as cisternas da base. Beleza, pessoal? Então, lembrando, só recapitulando também, que o termo AVE isquêmico também comumente se utiliza de AVC, né? Acidente vascular cerebral. Acidente dá uma ideia de uma coisa espontânea, súbita, tá certo? Vascular, que envolve vaso. Encefálico é o tecido principal acometido, apesar de que comumente a gente utiliza o termo AVC, né? Acidente vascular cerebral. E a gente sabe que o tronco encefálico, né, é considerado encéfalo, cérebro. Os tálamos também, a gente, na maioria das classificações, não considerar como cérebro em si, já seria o componente do diencéfalo, não do telencéfalo, não do cérebro. Tronco cerebral e cerebelo, todos os AVEs nessas regiões é complicado a gente chamar de AVC, apesar de que, na prática, vocês vão ver que todo mundo utiliza esse termo, tá certo? A grande maioria das pessoas, dos profissionais, utilizam esse termo. Mas, na medida do possível, a gente
por não corresponder à verdade, o ideal é evitá-lo, AVC, e colocar como AVE, apesar de que a gente vê largamente utilizado esse termo, tá certo, pessoal? Exames de imagem. A tomografia, sem dúvida, é o principal deles no que corresponde à utilização na emergência e urgência. Ela tem uma altíssima sensibilidade para avaliação de hemorragias, que é um dos principais critérios, principais características que eu quero observar no AVE. Se o AVE não tem, é um AVE e não tem hemorragia, eu falo que é um AVE isquêmico. Se tem hemorragia, eu falo que é um AVE hemorrágico. E a tomografia é um exame excelente para fazer essa diferenciação, tá certo? Por exemplo, no HSA, ele chega a ter uma sensibilidade de quase virtualmente 100% em até 12 horas após o evento, mas, no entanto, com o passar dos dias vai caindo bastante essa sensibilidade. Por exemplo, é tal que para avaliar, para detectar uma hemorragia subaracnoide, em uma semana a tomografia cai sua sensibilidade 50%. Ou seja, após uma semana do evento de hemorragia subaracnoide, mesmo o paciente teve hemorragia subaracnoide, você faz uma semana depois, metade vai dar normal, pegar 100 pacientes que tiveram hemorragia subaracnoide, fizer uma tomografia em poucas horas, virtualmente os 100 vão dar positivo para hemorragia subaracnoide, certo? E é claro que tem uns casos que pode ser que não dê positivo. E se eu pegar esses mesmos 100 pacientes e repetir a tomografia com uma semana, metade dá positivo, metade não vai dar positivo, tá certo? Eu tenho que dar o diagnóstico por uma ressonância magnética, através de uma punção licórica, eu tenho que dar o diagnóstico de HSA de uma ou outra maneira, tá certo? Ressonância magnética, então, Frank, quando é que eu uso? Se a tomografia é excelente, é muito boa para a gente realizar a conduta inicial numa suspeita de AVE, quando é que eu uso ressonância magnética? Basicamente, quando eu tenho dúvidas, certo? Na tomografia, eu posso me valer da tomografia, da ressonância magnética, ou quando é um AVC. Isso é uma indicação clássica, tá certo? É claro que cada caso é um caso. Muitas vezes o primeiro exame é já a ressonância de cara. Não precisa ser tomografia. Isso aqui é muito mais no hiperagudo. Geralmente a gente utiliza tomografia, que é aquela que a gente vai descartar, vai ter os critérios, eu vou procurar os critérios para ver se eu trombolizo ou não, basicamente, se eu for fazer a trombólise ou não, trombólise química, por exemplo, ou mecânica. E, classicamente, a ressonância, eu posso solicitar se eu tiver dúvidas, ou no caso do ACAP stroke, ou seja, naquele AVC que aconteceu, o paciente acordou hemiplégico, por exemplo, com características clínicas de AVC. Neste caso, a tomografia, a princípio, não teria indicação, porque antigamente o paciente acordou com AVC, a gente não fazia nada. Hoje tem trabalhos recentes mostrando que a ressonância, dependendo das características da ressonância magnética, ela pode nos dar informações que vão fazer com que a gente trate aquele paciente e salve vidas, tá certo? Diminua bastante a morbidade e mortalidade também. Então, a gente utiliza principalmente a sequência de difusão em flare para fazer a avaliação daqueles AVCs dos pacientes que acabaram de acordar. E quando a gente mostra que não bate, ou seja, a difusão dá positiva. Você lembra que a difusão, DWI é uma sigla para indicar difusão, viu, pessoal? Só ressaltando, mas se lembrem que na aula passada, como eu falei, difusão é a principal sequência para ver isquemia, tá certo? Então, ela tem uma grande vantagem em relação à tomografia para ver isquemia nos primeiros minutos. Ela começa a dar positiva nos primeiros minutos e, no mínimo, até 2 horas ela vai dar positiva. Tomografia, ela começa a dar positiva com 2 horas, de 1h30, 2 horas, aí depois vai aumentando, mas muito pouco. A proporção, ainda a porcentagem de pacientes que dá positivo ainda é baixa, e depois vai aumentando. Professor, se a difusão começa a dar alteração no início, com minutos, às vezes, de uma isquemia,
e a TC só com horas depois, porque ainda assim no AVC eu utilizo tomografia. Porque os trabalhos até hoje mostraram que o tempo que a gente perde para fazer uma ressonância magnética, a gente poderia, se a gente fizer a tomografia, a conduta que vai ser tomada não modifica muito, então a gente consegue ainda hoje trazer mais benefícios se eu fizer simplesmente a tomografia, tá certo? Traz mais benefícios. Agora, alguns serviços hospitalares é a exceção, tá certo? Mas estão começando, assim, 1%, vou chutar aqui, não tenho esse dado estatístico, mas 1% dos serviços hospitalares utilizam ressonância magnética como um primeiro exame. Eles utilizam um protocolo mais rápido de ressonância magnética. Uma ressonância de crânio, em geral, dura 25, 30 minutos. Mas no caso de uma AVL, a gente consegue fazer um bom protocolo com 8 minutos, 10 minutos de exame, tá certo? No entanto, naqueles AVCs, que é aquele AVC que o paciente acordou com AVE, então, nem assim a tomografia está indicada. Nesse caso, a ressonância está mais indicada. Porque se a tomografia der normal ou não, pouco vai mudar a minha conduta. Então, preciso da ressonância magnética, tá certo? Para fazer essa avaliação. Lembrando essa questão que eu acabei de falar, né? No AVE isquêmico, na isquemia, a ressonância possui acurácia muito maior através da sequência de difusão. Começa a dar positiva em minutos ou até 2 horas, tá certo? No HSA, por exemplo, a sensibilidade ainda é alta, mesmo após uma semana, enquanto a tomografia, a sensibilidade cai em 50% em uma semana, a ressonância, ainda, apesar de não ser 98%, 100%, mas ainda continua, não chega a ser 50%. Ainda é muito alta a sensibilidade da ressonância magnética. Por isso, tirando aquele evento hiperagudo, que você quis descartar uma hemorragia, então, para isso, a tomografia é excelente, por isso que a gente utiliza. Passando mais dias, a ressonância passa a ser o ideal, tá certo? Só ressaltando que a tomografia, quando a gente faz nesses casos, a tomografia é sem contraste, tá certo, pessoal? Não confundir isso. A tomografia para avaliar hemorragia é feita sem contraste, certo? Outros exames de imagem que a gente pode se utilizar na pesquisa, na avaliação complementar de um paciente com AVE. Lembrando que aqui a gente quer ver outras informações. Neste caso aqui, esses outros exames eu vou dar um enfoque com você na segunda parte desta aula, tá certo? Mas já adiantando, além da tomografia, eu faço uma tomografia, por exemplo, basicamente para saber se é um AVE isquêmico ou um AVE hemorrágico, seja uma hemorragia intraparenquimatosa ou uma hemorragia subaracnoide, certo? Se for um AVE sem hemorragia, então AVE isquêmico, excluindo outras causas, vocês vão entender mais adiante, eu posso me valer ainda, dependendo da janela, de um estudo para avaliar os vasos, para ver se existe ou não um trombo. A gente chama de angiotomografia. Ou posso também fazer uma angiorressonância. No caso, é muito mais comum a angiotomografia, viu, pessoal? Posso ver também, muitos trabalhos já demonstraram a utilidade de fazer um estudo chamado de perfusão, que a gente também vai estudar na segunda metade dessa aula. Geralmente, pode ser por TC, melhor ainda seria por ressonância, mas na prática, devido à questão da rapidez da tomografia, da disponibilidade, a gente utiliza mais perfusão por tomografia. E aquela questão, quando tem dúvida, ou no caso, por exemplo, do wake-up stroke, ou seja, aquele AVC, quando você acabou de acordar com sintomas de AVC, AVE, você pode se valer também de ressonância ou para complementar qualquer um desses outros exames de imagem, tá certo? TC, angio-TC, perfusão, você pode se valer da ressonância magnética para ter mais informações, tá certo? Se, diferentemente, ao invés de ser um AVE isquêmico, for um AVE hemorrágico, por exemplo, uma hemorragia intraparenquimatosa, se for de distribuição típica de hipertensão, paciente hipertenso, a princípio não precisaria, pelo menos de imediato, de um novo exame de imagem, tá certo? Não precisaria de um outro exame de imagem nesta fase.
Então, você trataria hipertensão, etc., tiraria fatores que atrapalhariam a coagulabilidade, etc. Outras hipóteses, por exemplo, em vez de ser aquela hemorragia nos núcleos da base, o tâmen, tálamo, ponte, cerebelo, se fosse uma hemorragia mais alta, que lembrasse uma angiopatia amiloide, muitas vezes é necessário até para ver se realmente a causa é angiopatia amiloide, fazer uma ressonância. Muitos já fazem ressonância mais ressonância magnética, para ver os vasos também. Uma suspeita de MAVE, além da ressonância ou da TC realizada com contraste, é extremamente importante fazer uma anjo também, anjo TC ou anjo RM arterial e venosa, tá certo? Desse estudo para a gente ver qual a irrigação dessa malformação arteriovenosa, qual a drenagem da malformação arteriovenosa, qual o tamanho do nidus, isso tudo vai influir no tratamento, tá certo? É claro que esses exames de imagem aqui, para ver a etiologia, são secundários, tá certo? Mas muitas vezes feitos durante a internação, porque influencia na conduta intra-hospitalar ainda, antes do paciente ter a alta. Outra forma de acidente vascular encefálico hemorrágico é HSA, no qual o sangramento, em vez de ser intraparênquima, dentro do parênquima, é nos espaços subaracnoides. Neste caso, como 80% deles são causados por aneurismas, certo? Geralmente no polígono de Willis. Então, a gente vai precisar de um estudo vascular, principalmente um estudo vascular arterial, certo? Então, recapitulando tudo isso, a gente viu que a gente está falando sobre, vai dar um enfoque nessa aula sobre AVC ou AVE, né? Existem os tipos isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é muito mais comum no dia a dia, certo? Mas para eu até tratar o isquêmico e ver o prognóstico do isquêmico, eu preciso excluir uma causa hemorrágica. Pode ser que aquele AVE que chegou para você, aquela hemiplegia, não seja uma isquemia, seja hemorragia. Então, é extremamente necessário eu avaliar por imagem também se aquilo tem sangramento ou não. Disparado, o principal exame que a gente utiliza é tomografia computadorizada sem contraste, certo? Mas eu posso me valer também da ressonância magnética para avaliar esses casos, principalmente os casos de dúvida. Muitas vezes é utilizado como primeiro exame, principalmente quando o tempo a gente não é tão gritante assim. Eu posso já passou da janela de tratamento, então a tomografia vai me dar menos informações, então muita gente já parte para a ressonância magnética. Tomografia é, sem dúvida, o principal exame feito, principalmente na janela de tratamento, que a gente chama de AVE isquêmico hiperagudo, que é o que a gente vai ver na segunda metade dessa aula. Uma coisa que eu, sem dúvida nenhuma, é hiperagudo, vamos dizer assim, e que eu não utilizo tomografia é naqueles AVCs que a pessoa acabou de acordar, que a gente chama de wake-up stroke. Eu vou fazer só um adendo aqui para explicar. Vamos supor que aqui está o crânio do paciente, tá certo? Aqui um hemisfério cerebral de um lado, hemisfério cerebral do outro aqui. Um corte mais alto, tá certo? Vamos supor que aqui teve um AVC, teve uma imagem que eu vi, o paciente acabou de acordar com AVC, tá certo? O AVE, e mostrou imagem aqui na sequência de difusão, é aquela sequência que é a mais sensível para ver AVC, tá certo? Então, tá aqui a isquemia, e eu faço isso, a sequência de difusão, tá certo? E eu tenho um outro exame aqui, uma outra ressonância magnética, que o hemicérebro dele, do paciente, com a sequência FLAIR, tá certo? Se eu faço, assim que o paciente acordou, teve um AVC, eu vou fazer só um adendo sobre esse wake-up stroke, certo? A difusão da positiva, a difusão, ó, DWI e o FLAIR, tá certo? Se eu faço a difusão da positiva, isso é o primeiro cenário, certo? E o FLAIR da negativa com muito pouca alteração, ou seja, eu vejo
uma coisa muito sutil aqui no flare, mas na difusão está brilhando também, com sinal aumentado na difusão. Então, quer dizer que é o primeiro cenário e o AVC ou AVE é extremamente recente. Em geral, menor do que 4 horas e meia. Então, eu estou autorizado a fazer um trombolítico, dependendo do paciente, obviamente. Então, se a difusão de positivo é que não aparecer nada, uma coisa muito sutil, então estou autorizado. No entanto, no segundo cenário, que a difusão dá positiva e o flare dá positivo também, ou seja, dá muito alterado aqui, está muito hipersinal, muito branco no flare, então quer dizer que, como o flare é mais sensível para edema vasogênico, então eu sei que e a difusão é mais sensível para edema citotóxico, certo? E aqui e o flare é mais sensível para edema vasogênico. Então eu sei que neste caso aqui do flare tem muito edema vasogênico. Se tem muito edema vasogênico, então provavelmente faz mais de 4 horas e meia aqui do AVE, então eu não vou fazer trombólise, tá certo? Isso aqui é um dado muito recente, tá certo? De pouco tempo atrás, que a gente ainda está consolidando isso na prática da gente, tá certo? Mas é um dado que eu já estou lhe passando para vocês. É um dado de estudos recentes corroborando isso, que a importância de você fazer no wake-up stroke uma ressonância magnética, principalmente essas sequências de WI, flare, a gente faz SWI também, tem outros nomes para SWI, mas geralmente qualquer sequência de suscetibilidade magnética, que a gente chama, para verificar se tem ou não hemorragia, certo? A gente viu isso na aula passada. Então, é importante eu fazer também um SWI à procura de hemorragia, porque se tiver hemorragia eu não vou fazer nada, não é AVE isquêmico, é AVE hemorrágico, mas se eu tiver nesse primeiro cenário, então eu vou falar que é um AVE recente, menor do que 4 horas e meia, porque o DWI deu positivo e o flare deu negativo, mas se o flare também deu positivo, é uma grande chance desse AVE ter sido a mais do que 4 horas e meia e eu não vou trombolizar esse caso com certeza, tá certo? Trombólise química, pelo menos. Beleza, pessoal? Então, só um adendo aqui sobre esse AVC daquela pessoa que acabou de acordar, certo? Beleza? Mas entendam que tomografia, de uma forma geral, é o principal exame, porque ele tem uma altíssima sensibilidade para hemorragia, tá certo? Deu o exemplo do HSA. Mas em alguns casos eu preciso usar ressonância magnética, mas lembrando aqui, entre tomografia e ressonância, nos primeiros, por exemplo, teve 1 hora de AVC. Naquele mesmo caso, por exemplo, se eu fizer, teve 1 hora de AVC, se eu fizer a tomografia, neste caso, 1 hora de AVC, 2 horas de AVC, provavelmente essa tomografia vai estar normal. Tem um AVC, mas vai estar normal. Mas se eu fizer a ressonância magnética, provavelmente eu posso ser que eu já veja aqui a restrição à difusão, tá certo? Vendo a restrição à difusão, eu já confirmo que tem AVE. Mas então por que, se a tomografia não mostra nada, por que eu faço ainda a tomografia e não faço logo a ressonância? Por causa do tempo. Tempo é cérebro. Cada minuto que você perde ali, você pode perder ali milhões e milhões de neurônios, tá certo? Então, questão de segundos ali pode fazer alguma diferença. Por isso, até hoje, entende-se que é melhor fazer a tomografia como primeiro exame na maioria dos casos, tá certo? Então, só recapitulando, só para confirmar, para ressaltar, então, mais uma vez, DWI positivo, flare deu negativo, aceito, o tratamento é autorizado, ok, certo? Se o DWI dá positivo, isso nesse caso do wake-up stroke, certo? A difusão dá positiva e o flare também dá positivo, ou seja, tem já edema vasogênico, além do edema citotóxico, então provavelmente aquele caso já tem mais de 4 horas e meia, então a maioria dos estudos mostram que o tratamento não é efetivo. Não faça tratamento, porque você vai aumentar a chance de sangramento. Beleza? Só isso, só esse adendo aqui que eu puxei. Beleza, pessoal. Então,
A gente viu também que tinha outros exames que eu posso complementar, além desses exames iniciais, eu posso fazer através do trombo, para procurar um trombo, uma angiotomografia ou angiorressonância, para ver se tem uma área de penumbra, que eu vou explicar na segunda parte. Se tem uma perfusão, posso utilizar ressonância, no caso dos AVE isquêmicos, e dos casos hemorrágicos, eu posso me utilizar de ressonância, angiotomografia, angiorressonância, ou no HSA direto, a angiotomografia arterial, angiorressonância arterial, para aqueles casos, ou seja, depende da distribuição da hemorragia e qual é a principal hipótese diagnóstica, eu vou diferenciar naquele outro exame de imagem. Tá certo? Aqui uma representação esquemática do AVE, da diferença entre o AVE isquêmico e hemorrágico, mostrando um vaso aqui uma ideia aqui mais geral do crânio, mostrando que um AVE isquêmico, ele vai trombosar, vai fechar, ocluir aquele vaso, e tudo que está distal àquela oclusão, representado aqui por esse zoom aqui, arroxeada, vai ter menos fluxo sanguíneo. Se tem menos fluxo sanguíneo, ele começa a isquemiar essa região, começa a ter menor fluxo de oxigênio e nutrientes para essa região e começa a morrer o tecido, tá certo? Diferentemente do hemorrágico, por algum motivo, um defeito do vaso, alguma doença da parede vascular, algum aneurisma, ele pode se romper, tá certo? E o sangue, ao invés de ser ocluído para a região, ele extravasa. Então, além das consequências de diminuição do sangue para a região, tem as consequências do volume de sangue fora daquela região, que ele vai levar uma irritação na região, levando a um vasoespasmo, a um efeito expansivo. Então, esse é o AVE hemorrágico, tá certo? Então, a gente vê que naquela região há um sangramento que vai ter consequências ali para a região. Beleza, pessoal? Então, como é que eu vejo isto na imagem? Dessas duas formas. O AVE isquêmico, eu vejo como a principal característica uma área hipodensa em território de um vaso, tá certo? O mais comum é do território da artéria cerebral média. Olha como eu estou vendo aqui, ó. Esse é o território da artéria cerebral média. Eu vejo uma imagem o quê? Hipodensa. Hipoatenuante. Hipodensa. Tá certo? No AVE hemorrágico, onde há extravasamento de sangue, eu vejo basicamente uma imagem hiperatenuante. Hiperatenuante, hiperdensa. Seja ela dentro do parênquima, seja ela na região subaracnoide, nas regiões de circulação licórica, tá certo? Esse aqui é o corte 3, tá certo? Ali tem os núcleos da base, veja aqui um AVE, tá certo? Ao nível da artéria cerebral média. É claro que estou vendo neste corte 3, mas nos demais cortes, principalmente devido a essa extensão desse AVE isquêmico, eu também vou ver essa lesão em diferentes cortes, tá certo? Aqui também o corte 3 da tomografia, a gente vê uma imagem hiperdensa aqui na região dos núcleos da base, principalmente centrada na região do núcleo lentiforme aqui, no caso bem maior, uma grande hemorragia intraparenquimatosa, a gente fala que é grande quando é maior do que 35 ml, tá certo? Então aumenta muito a chance de efeito expansivo, ele comprime aqui o ventrículo e desvia a linha média, ó, a linha média seria mais ou menos aqui, ó, nível do septo peluso, então desvia a linha média aqui. Então tem um efeito compressivo. Desviou a linha média mais do que 5 milímetros, em geral, já aumenta muito a chance de indicação cirúrgica, tá certo? E por último, aqui, um outro tipo aqui seria isso aqui, ó, AVE isquêmico, AVE hemorrágico do tipo AVE hemorrágico intraparenquimatoso, e esse último aqui, AVE hemorrágico do tipo a hemorragia subaracnoide, tá certo? A gente vê o principal parâmetro é a espessura, a quantidade desse branco aqui. Basicamente, eu quero saber se ele é maior ou não do que 1 milímetro de espessura e se tem ou não sangramento dentro dos ventrículos, porque isso vai diferenciar brutalmente a conduta nesses casos, tá certo?
Beleza, pessoal? Agora eu vou abrir para perguntas, tá certo? Nesse próximo slide. E antes de retomar aqui os achados. Pessoal, alguma dúvida aí que eu possa esclarecer? Abra o microfone aqui, vou abrir aqui o chat aqui, que tá bastante movimentado o nosso chat. É só vendo as mensagens aqui subirem aqui. Mas vamos lá, alguém quiser, já que foram várias perguntas aqui, importante, interessante isso, eu vou tentar esclarecer o máximo antes de adentrar essa parte de imagem em si, que é a principal dessa aula, tá certo? Mas essa parte introdutória é extremamente importante. Alguém quer puxar como algumas das perguntas estou vendo aqui que eu já respondi, alguém quer puxar, quer abrir o áudio aí para perguntar alguma coisa, só para entender melhor? Na hemorragia faz o quê? Depende da hemorragia. Se for, geralmente você vai dar controlar a pressão arterial, você vai dar medicações, por exemplo, no HSA, que isso não é o tratamento, não é o objetivo dessa aula de hoje, tá certo? Mas já perguntando, então, falando assim um pouco sobre, certo? Na hemorragia intraparenquimatosa, por exemplo, você vai evitar que sangue mais, por exemplo, evitar que maior sangramento, controlar a pressão, por exemplo. Uma outra causa, no caso da hemorragia subaracnoide, você tem que evitar mais sangramentos e evitar que aquele sangramento que está na cisterna da base, onde também está ali as artérias, eles irritem as artérias. Então, irritando as artérias, pode levar a vasoespasmo, então a isquemia secundária, por exemplo, certo? O AVEI, você vai controlar a glicemia, vai controlar, são tratamentos, vamos dizer, ditos secundários, entre aspas, certo? Controlar a pressão, controlar fatores predisponentes para novo evento, porque uma vez que você tem um evento, a probabilidade é muito alta de ter novos eventos de AVC, você vai ter que controlar a pressão para que a área que está sendo isquemiada, que ainda não morreu, você consiga ainda perfundir alguma coisa para aquela região, então você não pode baixar muito a pressão no AVI. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, da AVI, que mais salva vidas, é você tirar o trombo, que é o trombo e o êmbolo, são as principais causas, então você vai diluir o trombo, o êmbolo, através do uso de uma trombólise, seja lá química ou uma trombólise mecânica. Você vai utilizar um trombolítico, RTPA, que vai dissolver o trombo, vamos dizer assim, ou vai, através de radiologia intervencionista, ou neuroradiologia intervencionista, você vai lá e tira o trombo, puxa o trombo, tá certo? Então, a trombectomia, tá certo? Então, são formas de você tratar. Não é um AVC, é um AVE. A gente não sabe. Eu preciso da imagem para saber se é hemorrágico ou isquêmico, né? Se ele for isquêmico, que é 85% das vezes, e ele não tiver o flare positivo, só a difusão positiva, eu posso tratar com trombolito. Basicamente essa é a ideia. Se ele não for hemorrágico, ou seja, tiver SWI, for negativo também. A difusão for positivo, porque é um AVC. Um AVC vai dar o WE positivo. O DWE, a difusão, vai dar positivo porque é um AVC, né? Aí eu quero saber se é hemorrágico ou não. Faço SWI. SWI ou qualquer outra sequência de suscetibilidade magnética, que é aquela sequência que dá para ver hemorragia ou calcificação. São elas SWI, mas pode ser o SWAN, SWAN, que a gente chama, pode ser várias outras sequências, pode ser o T2 estrela, pode ser T2, que a gente também chama de T2 gradiente, então tem hemorragia? Não, então é isquêmico. Então aquela que a difusão foi positiva, não é hemorrágico, não, então é isquêmico. Beleza, agora tem edema vasogênico ou não? Ou seja, eu vou ver o flare. Tem edema vasogênico? Tem, então eu não posso tratar. Tem flare positivo, no caso a ideia é essa. Flare deu positivo, deu. Então eu não posso tratar, certo? Porque provavelmente é mais de 4 horas e meia, não posso tratar com trombolítico, né? Químico, trombólise química. Por exemplo, a RTPA. Beleza? E se for menos, pode se tratar. Show de bola, pessoal. Então, alguém tem mais alguma dúvida dos slides passados? Eu posso continuar? Aqui eu queria que vocês dessem ainda mais atenção. Alguém que está ali meio que deixou ali o áudio, está fazendo alguma coisa, pessoal, volta, senta,
e já devia estar fazendo isso antes, obviamente, mas preste atenção, pessoal, a partir de agora. Posso começar? Alguém tem alguma outra colocação para fazer? Se você vê hemorragia, ó, sem hemorragia, não vi hemorragia, você pode fazer a trombólise química ou a trombólise mecânica, chamada trombectomia, tá certo? Que você vai avaliar, no caso, esse último aqui, se tem trombo ou não, com a anjo, para estudo do vaso, geralmente o anjo TC, tá certo? Sem hemorragia. Com hemorragia, pelo amor de Deus, se você injetar um trombolítico, o paciente vai morrer sangrando, porque trombolítico ele vai diluir o sangue. Qualquer fator de risco, na verdade, mesmo que não tenha hemorragia, mas tenha fatores de risco para sangramento, a gente não faz trombolítico. Você não vai injetar no paciente ali, porque ele vai sangrar ali, vai morrer de sangramento. Ele não ia morrer do AVI isquêmico, mas morre do sangramento porque se injetou RTPA. Por exemplo, o paciente tem um tumor é uma lesão que sangra muito. Se você fizer RTPA nesse paciente, ele não tem um AVI, mas ele vai ter um sangramento ali, passa a ter um AVI hemorrágico. Você injetou o RTPA, ele começa a sangrar e ele transforma no AVI hemorrágico. Sem dúvida nenhuma que o mais comum não é aquela hemorragia por hipertensão, então, o mais comum não é hemorragia intraparenquimatose por hipertensão, então você controla a pressão arterial. Mesmo na angiopatia amiloide, mesmo no MAV, você vai ter que controlar a pressão, porque é um dos principais fatores que vão fazer aumentar o sangramento. Você tem que dar medicações que vão diminuir a pressão intracraniana, porque se está sangrando dentro do crânio, que é dentro de uma caixa fechada, qualquer aparecimento de líquido a mais vai aumentar a pressão intracraniana. Então, você também vai dar medicações que vão diminuir a pressão intracraniana. Isso na hemorragia intraparenquimatose, né? Mas no HSA, por exemplo, que disparado a causa de aneurisma, além de controlar a pressão, além de fazer tratamento para diminuir a pressão intracraniana, você tem que verificar se tem aneurisma, né? Você vai fazer uma anjo arterial para ver se tem, geralmente, uma angiotomografia arterial para ver se tem aneurisma, por exemplo, que é um aneurisma. E uma vez que tem aneurisma, que vai ter na grande maioria dos casos de HCA não traumático, aí você vai tratar o aneurisma. Mas outras coisas que eu vou fazer também, como o sangramento é nas cisternas da base do HSA, ele começa a irritar as artérias ali, começa a ter vasoespasmo. Tem maior chance de vasoespasmo. É uma das piores complicações do HSA. Você pode contrair um vaso e dar um AVE isquêmico, tem um HSA, levou a vasoespasmo, contraiu a artéria ali, e causa um AVE isquêmico secundário. Olha a quantidade de dano que você, se não tratar direito e rápido, você pode levar. O paciente teve um HSA, que uma hemorragia ali subaracnoide, irritou as artérias, a maioria por aneurisma, mas pode ser por outras causas também. Pode levar um vasoespasmo daquele vaso, ou seja, um espasmo daquele vaso, daquela artéria, e levar um AVE isquêmico daquela região. Você tem que evitar esse segundo AVE do paciente, entendeu? Então, é um tratamento válido, você dá medicações ali que diminuem a chance. Outra questão, no HSA, que pega o ventrículo, o sistema ventricular, ele pode causar hidrocefalia. Ele, por exemplo, adentra dentro do sistema, já que no espaço subaracnoide, ele pode adentrar o sistema ventricular, ou pode ser só no sistema ventricular também existe hemorragia só intraventricular, e ele quando começa a coagular, ele pode tampar ali a via de circulação do líquido nos ventrículos, então levar uma hidrocefalia, tá certo? Então, você tem que fazer uma derivação ventricular, você tem que diminuir a pressão intracraniana, então você tem um conjunto de achados, de condutas que você tem que tomar, que já entra no lado da terapêutica, que não é, obviamente, eu estou citando só para, é interessante, extremamente válido a sua pergunta, porque dá dúvida e até fixa melhor o conteúdo para você entenderem isso.
mas entenda que a gente está, isso é no campo da terapêutica, né, obviamente, mas tudo isso tem que ser feito, várias consequências que eu tenho que fazer, dependendo se é não hemorrágico ou se é hemorrágico, se é AVEI ou AVEH, tipo intraparenquimatoso ou subaracnoide. Intraparenquimatoso, só ressaltando, gritando. Intraparenquimatoso, lembrar de hipertensão, na maioria dos casos. Pode ser angiopatia amiloide, pode ser MAV, pode ser outras causas, pode, beleza. Mas, e subaracnoide, também lembre aneurisma, procure o aneurisma, porque uma vez identificado, você tem que tratar aquele aneurisma, clampear com a cirurgia, colocar ali molas dentro do aneurisma com neurointervenção para trombosar aquele aneurisma e ele não causar mais dano, não continuar sangrando, porque aneurisma é uma dilatação em que a parede do vaso está frágil, então qualquer coisa rompe. Em geral, quando depende, novos exames de imagem depende da extensão inicial, depende da causa do aspecto inicial, não existe um tempo firme. Por exemplo, pré-determinado fixo, né? Por exemplo, a gente pega uma hemorragia gigante desse jeito, dizer que a hemorragia, pode ser que exista essa imagem hiperdensa, bem pequenininha aqui, ó. Também é hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraparenquimatosa. Pode ser pequena assim, ou pode ser grande assim, tá certo? Se for pequena, a chance de evoluir mal é muito menor. Então, se for grande desse jeito, você geralmente pode repetir, às vezes, com horas depois, ou se for pequena, você pode repetir com 1, 2 dias depois. Neste caso aqui, além de ser grande, nesse exemplo aqui, além de ser muito grande a hemorragia, provavelmente maior do que 35 ml, tem desvio da linha média, que é maior do que 5 milímetros, aqui maior do que 35 ml. Além disso, tem outro fator prognóstico péssimo, ó, tem hemorragia dentro do sistema ventricular. Vocês veem que nesse caso aqui, ó, ele começou a dilatar o sistema ventricular, já é um dado a mais, tá certo? E está começando a tampar os sulcos. Está no início ainda, o sulco tem alguns sulcos abertos ainda, aqui, por exemplo, na frente, mas está começando a tampar. Então, foi muito grande, sangrou tanto no parênquima como no ventrículo e está tendo um efeito expansivo grande. Então, você vai ter que tomar condutas em horas. Às vezes você está, não, vou repetir a tomografia aqui em 6 horas, 12 horas, mas depois de 3 horas ele começa a fazer anisocoria, começa a rebaixar o nível de consciência, então é toda uma avaliação neurológica ali. Se ele piorou o quadro, você pode repetir mais cedo, entendeu? Beleza, pessoal, não existe assim uma conduta fixa, depende de cada paciente, depende da extensão da hemorragia, depende se a hemorragia nessa daqui, se é subaracnoide, assim, claramente você pelo menos precisa de uma anjo para saber, uma angiotomografia, uma angiorressonância, geralmente angiotomografia, para saber quantos aneurismas, qual a localização do aneurisma, qual a orientação desse aneurisma, porque vai influenciar no tratamento.